Já imaginou cuidar de alguém que partiu seu coração, sem ele saber quem você é? Ela foi abandonada grávida. 2 anos depois, o destino deu uma reviravolta impensável. Agora, ela é enfermeira do homem que a rejeitou, e ele não lembra de nada. Mas e se os sentimentos dele estiverem voltando, mesmo sem memória? Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. A chuva batia violentamente contra as janelas do Hospital São Vicente quando Núria Serrano atravessou o corredor principal com passos apressados. Suas mãos tremiam enquanto segurava o envelope amarelado que acabara de receber na recepção. Dentro dele, uma carta que mudaria sua vida para sempre. Senhorita Serrano, a voz da enfermeira-chefe ecoou pelo corredor. O paciente do quarto 412 está perguntando por você. Núria assentiu em silêncio, guardando rapidamente a carta no bolso do uniforme branco. Aos 25 anos, ela havia aprendido a esconder suas emoções por trás de um sorriso profissional, mas hoje seria diferente. Hoje, o destino havia decidido brincar com sua vida de uma forma cruel e irônica. Ela empurrou a porta do quarto 412 e sentiu o ar faltar em seus pulmões. Ali deitado na cama hospitalar, com curativos cobrindo parte do rosto e o braço direito engessado, estava Joaquim Robles, o homem que havia destruído sua vida 2 anos antes. Joaquim virou a cabeça lentamente em direção à porta, seus olhos escuros encontrando os dela. Por um momento, o tempo parou. A mesma intensidade que ela lembrava, a mesma presença magnética que a havia cativado na primeira vez que se encontraram. Mas agora havia algo diferente. Vulnerabilidade, dor e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Você? Ele sussurrou, sua voz rouca e hesitante. Eu conheço você. Núria sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não se lembrava completamente. O acidente havia afetado sua memória, mas alguma parte dele ainda a reconhecia. Ela olhou para o prontuário nas suas mãos, confirmando o que já sabia. Traumatismo craniano severo, perda parcial de memória, necessitaria de cuidados intensivos nos próximos meses. Sou Núria, sua enfermeira particular, ela conseguiu dizer, mantendo a voz firme. Vou cuidar de você durante sua recuperação. Joaquim tentou se mover, mas uma careta de dor cruzou seu rosto. Por que tenho a sensação de que já nos encontramos antes? Seus olhos, eles me são familiares. O coração de Núria bateu mais forte. Se ele soubesse quem ela realmente era, se descobrisse sobre Isabel, sua filha, que dormia naquele momento em casa com a babá, tudo desmoronaria. Ela precisava manter o segredo, pelo menos até entender completamente o estado dele. Às vezes os pacientes sentem isso. Ela mentiu suavemente, aproximando-se da cama para verificar os aparelhos. É normal após um acidente como o seu. Joaquim estudou seu rosto com intensidade perturbadora. Mesmo ferido e confuso, ainda possuía aquele magnetismo que a havia atraído 2 anos antes, quando ela era apenas uma jovem estudante de enfermagem, trabalhando em um evento beneficente, onde ele era o palestrante principal. O médico disse que tem uma empresa. Ele disse lentamente, Robles Industries. Disse que sou rico, mas não consigo lembrar de nada disso. A única coisa que vem à minha mente quando acordo são fragmentos, pedaços de memórias que não fazem sentido. Núria ajustou o gotejamento do soro, suas mãos trabalhando mecanicamente enquanto sua mente corria. Joaquim Robles não era apenas rico. Ele era um dos empresários mais poderosos do país, herdeiro de um império construído por 3 gerações da família Robles. E ela havia sido apenas uma aventura de uma noite para ele. Não se force a lembrar, ela aconselhou profissionalmente. Sua memória voltará gradualmente. O importante agora é sua recuperação física. Um silêncio desconfortável pairou no ar. Lá fora, a tempestade se intensificava, e os relâmpagos iluminavam o quarto de forma intermitente. Núria podia sentir os olhos dele sobre ela, estudando cada movimento, cada expressão. Há algo sobre você, ele murmurou. Algo que me deixa em paz. Não sei explicar. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Há 2 anos, ele havia dito algo similar antes de desaparecer de sua vida, deixando-a grávida e sozinha. Agora, o destino os havia reunido de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Sr. Robles, preciso fazer algumas perguntas sobre seu estado geral.
ela disse, pegando a prancheta e fingindo concentração total nos procedimentos médicos. Sente dores na cabeça? Constantemente, ele admitiu. Mas diminui quando você está aqui. Por que será? Núria evitou seu olhar. Provavelmente porque representamos segurança para os pacientes. É psicological. Não, ele a interrompeu firmemente. É mais que isso. Eu posso não lembrar de muitas coisas, mas sei reconhecer quando algo é importante. E você é importante para mim, mesmo que eu não consiga lembrar por quê. O telefone no bolso de Núria vibrou. Uma mensagem da babá. Isabel está perguntando pela mamãe. Quando você volta? Sua filha, Isabel Serrano, que deveria se chamar Isabel Robles, se as circunstâncias fossem diferentes. Uma menina de 18 meses com os mesmos olhos escuros do pai, o mesmo sorriso charmoso que havia conquistado Núria naquela noite fatídica. Preciso checar outros pacientes, ela disse rapidamente, guardando o telefone. Voltarei em algumas horas para seus medicamentos. Espere. Joaquim estendeu a mão boa em sua direção, mas ela já estava se afastando. Qual é seu nome completo? Núria parou na porta, suas costas voltadas para ele. Serrano. Núria Serrano. Serrano. Ele repetiu lentamente como se o nome significasse algo. Por que esse nome me soa familiar? Ela saiu do quarto sem responder, seu coração batendo descompassado. No corredor, encostou-se à parede e respirou fundo. Como havia chegado àquele ponto? Como o destino podia ser tão cruel? 2 anos antes, Joaquim Robles havia sido o homem dos seus sonhos durante uma única noite mágica. Ele era tudo o que ela nunca teve. Sofisticado, poderoso, carinhoso. Ela, uma simples estudante de enfermagem de família humilde, havia se sentido como Cinderela no baile. Mas, diferentemente do conto de fadas, quando o relógio bateu meia-noite, ele não veio atrás dela. Descobriu estar grávida 3 semanas depois. Tentou contatá-lo, mas foi barrada por secretárias e seguranças. Quando finalmente conseguiu falar com ele por telefone, Joaquim foi frio e direto. Não queria saber de complicações e sugeriu que ela resolvesse o problema. Núria decidiu criar Isabel sozinha, trabalhando 2 empregos para pagar os estudos e sustentar a filha. Nunca mais tentou contatá-lo. Para ela, Joaquim Robles havia morrido naquele dia. E agora, por uma ironia do destino, ela seria responsável por sua recuperação. Ele não se lembrava dela, não sabia que tinha uma filha e dependia completamente de seus cuidados. Ela pegou o telefone e digitou uma mensagem para a babá. Vou chegar mais tarde hoje. Beije a Isabel por mim. Guardando o aparelho, Núria voltou ao quarto 412. Joaquim estava dormindo, seu rosto relaxado na luz suave do abajur. Mesmo com os ferimentos, ele ainda era devastadoramente bonito. Isabel havia herdado seus traços aristocráticos, sua pele dourada, seu sorriso. Ela se aproximou silenciosamente e ajustou o cobertor sobre seu peito. Por um momento, permitiu-se observá-lo sem reservas. Que homem seria ele agora? O acidente o havia mudado? A perda de memória faria dele uma pessoa diferente? Núria, ele murmurou em seu sono, fazendo-a se sobressaltar. Ele estava sonhando com ela, mesmo sem memória consciente. Alguma parte dele ainda guardava sua lembrança. Isso significava alguma coisa? Ou era apenas coincidência? Lá fora, a tempestade começou a diminuir, mas Núria sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Como poderia cuidar do homem que havia partido seu coração? Como poderia esconder que tinham uma filha juntos? E mais importante, o que aconteceria quando ele recuperasse completamente a memória? Ela saiu do quarto com mais perguntas do que respostas, sem saber que Joaquim havia aberto os olhos e a observara sair, sem saber que, apesar da confusão em sua mente, uma certeza crescia em seu peito. Aquela mulher era a chave para algo muito importante que ele havia perdido. E ele faria qualquer coisa para descobrir o quê. A tempestade havia passado do lado de fora, mas dentro do Hospital São Vicente, uma nova história de amor e redenção estava apenas começando. Núria chegou em casa às 2 da manhã, exausta física e emocionalmente. O pequeno apartamento de 2 quartos no bairro de Graça era simples, mas aconchegante. Ela havia trabalhado incansavelmente para torná-lo um lar para Isabel, preenchendo cada canto com amor e cuidado que compensassem a ausência de um pai. Como ela está? Sussurrou para Carmela,
A babá de 60 anos que havia se tornado mais que uma funcionária era família. Dormiu cedo hoje, Carmela respondeu em voz baixa, pegando sua bolsa. Mas perguntou pela mamãe antes de dormir. Disse que sonhou com um homem de olhos escuros. O coração de Núria parou. Um homem de olhos escuros? Sim, filha. Disse que ele estava triste e chamava por você. Crianças têm dessas imaginações, né? Carmela sorriu, sem notar a palidez que tomou conta do rosto de Núria. Até amanhã, querida. Descanse. Depois que Carmela saiu, Núria foi até o quarto da filha. Isabel dormia profundamente em sua cama pequena, cercada de bichos de pelúcia. Aos 18 meses, ela já mostrava sinais da beleza que seria. Cabelos castanhos cacheados, pele dourada e aqueles olhos escuros inconfundíveis que eram a cópia exata dos do pai. Núria se sentou na beirada da cama e acariciou suavemente os cabelos da filha. Meu anjo, murmurou, se você soubesse que hoje mamãe viu seu papai. Isabel se mexeu no sono, um sorriso inocente brincando em seus lábios. Núria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Como explicaria para uma criança que o pai não sabia de sua existência, que ele as havia rejeitado antes mesmo de saber que ela existia? 2 horas depois, Núria ainda estava acordada na sala, folheando um álbum de fotografias. Parou na única foto que tinha com Joaquim, uma selfie que ela havia tirado escondida durante o evento beneficente, 2 anos antes. Eles estavam dançando. Ele olhava para ela com uma intensidade que a fazia corar mesmo agora. Aquela noite havia sido como um sonho. O evento era para arrecadar fundos para o hospital universitário onde ela estagiava. Núria estava trabalhando como garçonete para ganhar um dinheiro extra quando Joaquim Robles, o palestrante principal, a notou. Você não parece uma garçonete comum, ele havia dito, aproximando-se dela durante o intervalo. E você não parece um empresário comum, ela havia respondido, surpreendendo a si mesma com a própria ousadia. Ele riu, um som rico e melodioso que fez seu coração acelerar. Touché, sou Joaquim. Núria. Núria. Ele repetiu, fazendo seu nome soar como música. Quer dançar comigo, Núria? Eles haviam dançado a noite toda. Conversaram sobre sonhos, medos, o futuro. Joaquim falou sobre a pressão de dirigir uma empresa familiar, sobre como se sentia sozinho, apesar de estar sempre rodeado de pessoas. Núria falou sobre seus estudos, sobre o sonho de ser enfermeira para ajudar outros, sobre a luta para pagar a faculdade. Você é diferente, ele havia murmurado enquanto dançavam uma música lenta. Genuína, não está interessada no meu dinheiro ou status. Eu nem sabia quem você era quando começamos a conversar, ela confessou. Exatamente. Ele sorriu, puxando-a mais perto. É por isso que você é especial. A noite terminou no apartamento luxuoso dele. Fizeram amor com uma paixão que Núria jamais havia experimentado. Ele foi terno, carinhoso, fazendo-a se sentir como a mulher mais desejada do mundo. Não quero que isso seja apenas uma noite, ele sussurrou contra seu ouvido enquanto ela dormitava em seus braços. Você mudou algo em mim, Núria. Mas quando ela acordou na manhã seguinte, ele havia partido para uma viagem de negócios. Deixou apenas um bilhete. Volto em 1 semana. Espere por mim. J. Ela esperou. Por 2 meses, esperou. Tentou contatá-lo, mas sempre esbarrava em secretárias frias e seguranças impassíveis. Quando finalmente conseguiu falar com ele, estava grávida de 8 semanas. Sr. Robles, sou Núria Serrano. Nós nos conhecemos no evento beneficente. Ah, sim. Sua voz estava diferente, distante. A garçonete, o que você quer? A frieza na voz dele a machucou profundamente. Preciso falar com você pessoalmente. É importante. Olha, Núria, foi uma noite divertida, mas eu tenho uma vida complicada. Não posso me envolver com complicações. Joaquim, por favor, apenas me escute. Não. Ele a cortou abruptamente. Se você está pensando em algo sério, esqueça. Se há algum problema, procure resolver. Posso pagar por isso se necessário. Problema? Núria havia repetido incrédula. Você está chamando nosso bebê de problema? Silêncio do outro lado da linha. Então, nosso? Você tem certeza que é meu? Uma garçonete que mal conheço? A linha foi desligada. Fosse nascimento intumoce. Núria fechou o álbum com força, as lágrimas correndo livremente agora. Aquelas palavras ainda ecoavam em sua mente 2 anos depois. Ele havia duvidado da paternidade, havia insinuado que ela poderia estar mentindo para se aproveitar dele.
Nunca mais tentou contatá-lo. Criou Isabel sozinha, trabalhando dia e noite para dar à filha tudo o que podia. Formou-se em enfermagem com louvor, conseguiu um emprego no melhor hospital da cidade e construiu uma vida independente. E agora ele estava lá, indefeso e dependente dela, sem se lembrar de nada, sem se lembrar das palavras cruéis, da rejeição, da dor que causou. O celular tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era o hospital. Senhorita Serrano, desculpe incomodá-la, mas o paciente do 412 está agitado. Ele está perguntando por você especificamente. Núria olhou o relógio. 4h30 da manhã. Ele está com dor? Não, senhora. Ele apenas quer vê-la. Diz que só consegue dormir quando você está por perto. Mesmo sem memória, Joaquim ainda tinha o poder de complicar sua vida. Estarei aí em 20 minutos. Quando chegou ao hospital, Núria encontrou Joaquim sentado na cama, olhando pela janela. Ele se virou quando ela entrou e o alívio em seus olhos foi inegável. Você veio, ele disse suavemente. É meu trabalho, ela respondeu, mantendo distância profissional. Por que não consegue dormir? Joaquim hesitou. Tenho sonhos, fragmentos de memórias que não consigo entender. E em todos eles há uma mulher de olhos castanhos que me olha com tristeza. Quando acordo, você é a única pessoa que me traz paz. Núria sentiu o ar faltar. Mesmo sem memória consciente, alguma parte dele lembrava da dor que causou. São apenas sonhos, Sr. Robles. Efeitos colaterais do traumatismo. Joaquim, ele corrigiu. Por favor, me chame de Joaquim. E não são apenas sonhos. Essa mulher, ela é real. Eu magoei alguém muito importante para mim, não foi? É por isso que me sinto tão vazio? Núria teve que se virar para esconder as lágrimas. Não sei do que está falando. Meus advogados vieram me ver ontem, ele continuou. Contaram sobre minha vida, meus negócios, minha família, mas quando perguntei sobre relacionamentos, eles ficaram evasivos. Disseram apenas que eu sempre fui muito ocupado para compromissos sérios. Ele fez uma pausa. Mas isso não explica por que me sinto tão culpado, como se tivesse perdido algo precioso por minha própria arrogância. Talvez seja melhor não forçar as lembranças, Núria sugeriu, aproximando-se para verificar seus sinais vitais. Quando ela se inclinou sobre ele para ajustar o travesseiro, Joaquim segurou seu pulso gentilmente. Seus olhos, ele sussurrou, são exatamente como os da mulher dos meus sonhos. Núria congelou. Seus olhos se encontraram, e por um momento ela viu um lampejo de reconhecimento neles. Mas então ele piscou, confuso. Desculpe, ele soltou sua mão. Não sei por que fiz isso. Está tudo bem, ela mentiu, seu pulso acelerado onde ele havia tocado. Vou trazer um sedativo suave para ajudá-lo a dormir. Núria, ele a chamou quando ela estava quase na porta. Obrigado por cuidar de mim. Sei que deve ser difícil lidar com um paciente tão complicado. Se ele soubesse quão complicado realmente era. Boa noite, Sr. Joaquim. No corredor, Núria encostou na parede e respirou fundo. Como poderia continuar fingindo? A cada dia, a cada conversa, ficava mais difícil esconder a verdade. E se ele recuperasse a memória completamente? Se lembrasse de como a havia tratado? Pior ainda, e se não lembrasse? E se essa versão mais humana e vulnerável de Joaquim fosse real? E se o acidente tivesse despertado o homem que ela havia vislumbrado naquela primeira noite, antes que o orgulho e o medo o transformassem no homem frio que a rejeitou? Seu telefone vibrou. Uma mensagem com uma foto de Isabel dormindo, enviada por Carmela. Dormindo como um anjinho. Boa noite. Olhando para a foto da filha, Núria tomou uma decisão. Não importava quão difícil fosse, ela cumpriria seu trabalho profissionalmente. Cuidaria de Joaquim até ele se recuperar completamente, e então sairia de sua vida mais uma vez. Só esperava ter força suficiente para isso. Porque cada olhar dele, cada gesto gentil, cada momento de vulnerabilidade estava despertando sentimentos que ela havia jurado enterrar para sempre. E isso, mais que qualquer coisa, representava o maior perigo de todos. 3 semanas haviam se passado desde que Núria começou a cuidar de Joaquim. Sua recuperação física progrediu rapidamente. Os médicos estavam impressionados com a velocidade com que os ferimentos saravam. Mas sua memória permanecia fragmentada, como pedaços de um quebra-cabeça que se recusavam a se encaixar. Durante esse tempo, algo inesperado aconteceu. Eles desenvolveram uma rotina,
uma intimidade silenciosa que lembrava Núria dolorosamente daquela primeira noite 2 anos antes. Joaquim se mostrava gentil, curioso sobre sua vida, interessado em suas opiniões. Era como se o acidente tivesse removido as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. Conte-me sobre sua família, ele pediu naquela manhã de sexta-feira, enquanto ela trocava seus curativos. Não há muito o que contar. Núria respondeu evasivamente, concentrando-se nos ferimentos que já estavam quase completamente cicatrizados. Vamos, deve haver algo. Pais, irmãos, namorado? A última palavra saiu com uma nota de tensão que não passou despercebida por Núria. Por que quer saber? Curiosidade, ele disse, mas seus olhos diziam outra coisa. Você cuida de mim há semanas, mas sei muito pouco sobre você. E eu gosto de falar com você. Sua voz me acalma. Núria terminou de trocar o curativo e se afastou. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Um acidente de carro. Não tenho irmãos. E... Ela hesitou. Não tenho namorado. Desculpe pelos seus pais. Ele disse sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Foi, mas me fez mais forte. Ela guardou os materiais médicos, evitando seu olhar. E você? Seus advogados não contaram sobre sua família? Contaram, Joaquim suspirou. Pais que morreram quando eu tinha 25 anos, deixando-me a empresa. Uma irmã mais velha, Sofia, que mora na Europa e raramente fala comigo. Alguns primos distantes. Parece uma vida muito vazia. Havia uma tristeza genuína em sua voz que tocou o coração de Núria, apesar de todos os seus esforços para manter distância. Talvez não seja tão vazia quanto parece, ela disse suavemente. Às vezes construímos paredes para nos proteger, mas esquecemos que elas também nos isolam. Joaquim a estudou intensamente. Você fala como se conhecesse o assunto. Todo mundo conhece de alguma forma. Naquele momento, o celular de Núria tocou. Era Carmela. Com licença, ela disse, saindo do quarto para atender. Núria, querida, desculpe incomodar no trabalho, mas Isabel está com febre. Não é alta, mas ela está chorosa e pedindo pela mamãe. O coração de Núria disparou. Que temperatura? 38,2. Dei o remédio que você deixou, mas acho que seria bom você dar uma olhada. Vou sair mais cedo hoje. Pode ficar com ela até eu chegar? Claro, filha, não se preocupe. Deve ser só um resfriado. Núria desligou o telefone e voltou ao quarto, já mentalmente organizando como sairia mais cedo sem levantar suspeitas. Tudo bem? Joaquim perguntou, notando sua expressão preocupada. Sim, apenas questões pessoais. Ela checou o relógio. Preciso sair mais cedo hoje. A enfermeira da noite virá às 6. É alguém da sua família? Ele insistiu. Você parece preocupada. Núria hesitou. A mentira estava na ponta da língua, mas algo na expressão genuinamente preocupada dele a fez vacilar. É, uma pessoa muito importante para mim. Está doente. Vá, ele disse imediatamente. Vá cuidar dessa pessoa. Eu ficarei bem. Mas você... Núria. Joaquim estendeu a mão e tocou a dela gentilmente. Nas últimas semanas você cuidou de mim com uma dedicação que vai muito além do profissional. Deixe-me retribuir um pouco dessa bondade. Vá cuidar de quem precisa de você. A gentileza na voz dele quase fez com que ela se quebrasse. Por um momento, Núria viu não o homem que a havia rejeitado, mas o homem por quem havia se apaixonado naquela primeira noite. Obrigada, ela sussurrou. Amassás, Isabel estava dormindo quando Núria chegou em casa, mas acordou no momento em que sentiu a presença da mãe. Suas bochechas estavam coradas pela febre, e ela estendeu os bracinhos assim que viu Núria. Mamãe! Ela choramingou, e Núria a pegou no colo imediatamente. Meu amor, como você está? Núria beijou sua testa quente. A febre havia baixado um pouco, mas ainda estava presente. Isabel se aconchegou contra o peito da mãe, suas pequenas mãos agarrando a blusa de Núria. Não me solta, mamãe. Nunca vou te soltar, princesa. Núria murmurou, embalando a filha suavemente. Carmela havia preparado uma sopa leve e chá de camomila. Enquanto tentava fazer Isabel comer algumas colheradas, a menina olhou para ela com aqueles olhos escuros tão familiares. Mamãe, quem é o homem triste? Núria quase deixou cair a colher. Que homem, amor? O que aparece nos meus sonhos? Ele tem os mesmos olhos que eu. Ele chama seu nome e está machucado. Um arrepio percorreu a espinha de Núria. Como uma criança de 18 meses podia ter sonhos tão específicos? E por que sobre o pai que nunca conheceu?
São apenas sonhos, meu anjo. Não significa nada. Mas Isabel balançou a cabeça com a determinação que havia herdado de ambos os pais. Ele é importante e ele está sozinho. Naquela noite, depois que Isabel finalmente adormeceu com a febre mais baixa, Núria não conseguiu parar de pensar nas palavras da filha. Era coincidência? Ou havia alguma conexão inexplicável entre pai e filha, mesmo sem se conhecerem? Seu telefone tocou. Era um número do hospital, mas não o da recepção. Alô? Núria? É Joaquim. Ela ficou em choque. Como conseguiu meu número? Pedi para a enfermeira da noite. Desculpe incomodar, mas eu estava preocupado. Como está a pessoa doente? A voz dele soava genuinamente preocupada, e Núria sentiu algo se quebrar dentro dela. Melhor. A febre baixou. Que bom. Eu não conseguia parar de pensar. Você estava tão preocupada quando saiu. É alguém muito próximo? Sim, ela admitiu. A pessoa mais importante da minha vida. Silêncio do outro lado. Então, posso perguntar quem é? Pai? Namorado? É. Núria olhou para o quarto onde Isabel dormia. É minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Núria podia ouvir a respiração dele mudando. Você tem uma filha? Ele finalmente perguntou, sua voz estranha. Sim, Isabel. Ela tem 18 meses. Isabel, ele repetiu lentamente. Que nome bonito. E o pai? Núria fechou os olhos. Não faz parte da nossa vida. Por escolha dele ou sua? A pergunta a atingiu como uma punhalada. Dele. Ela sussurrou. Outro silêncio longo. Desculpe, Joaquim disse finalmente. Não devia ter perguntado. É que, não sei porquê, mas a ideia de você tendo uma filha me deixa feliz e ao mesmo tempo triste, como se fosse algo que eu deveria saber. Lágrimas correram pelo rosto de Núria. Joaquim, você é uma mãe incrível, tenho certeza. Ele continuou. Qualquer criança seria sortuda em tê-la como mãe. As palavras dele a quebraram completamente. Se ele soubesse que estava falando sobre a própria filha, obrigada. Ela conseguiu sussurrar. Núria, você está bem? Parece que está chorando. Estou apenas cansada. Foi um dia longo. Claro. Desculpe tê-la incomodado. Durma bem e dê um beijo na Isabel por mim. Núria quase deixou o telefone cair. O quê? Desculpe, foi estranho. Eu apenas sinto como se a conhecesse também. Como se vocês duas fossem importantes para mim. Depois que ele desligou, Núria ficou parada por longos minutos, segurando o telefone contra o peito. Como ele podia dizer coisas assim sem saber a verdade? Era possível que, em algum nível subconsciente, ele soubesse. No dia seguinte, quando Núria chegou ao hospital, encontrou Joaquim em pé ao lado da janela. Era a primeira vez que o via totalmente de pé desde o acidente, e ela ficou impressionada com como ele parecia bem, alto, forte, apenas uma pequena cicatriz na sobrancelha, lembrando do trauma. Você está melhor, ela observou, colocando sua bolsa na mesa. Fisicamente, sim. Ele se virou para ela e havia algo diferente em seus olhos. Como está a Isabel hoje? Bem melhor. A febre passou completamente. Fico feliz. Ele se aproximou dela lentamente. Núria, preciso falar com você sobre algo. O tom sério da voz dele a alarmou. O que houve? Esta noite eu sonhei novamente, mas desta vez foi diferente. Mais claro. Joaquim parou a poucos centímetros dela. Sonhei com uma mulher de olhos castanhos como os seus. Ela estava segurando uma criança pequena, uma menina, e eu... Núria sentiu o mundo girar ao seu redor. Joaquim, no sonho, eu as estava abandonando. A mulher chorava, implorava para eu ficar, mas eu me virava e ia embora. E a sensação de culpa era tão intensa que acordei com dor no peito. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Diga-me que é apenas um sonho, Núria. Diga-me que eu nunca seria capaz de abandonar uma mulher que amo e sua filha. Núria não conseguia respirar. Por que se fiz isso? Ele continuou, sua voz quebrando. Se realmente abandonei alguém assim, então sou um monstro, e não posso viver com essa culpa. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Núria. Ela não conseguia mais esconder, não conseguia mais mentir. Joaquim, ela sussurrou. O que é? Ele viu as lágrimas e a puxou para mais perto. Por que está chorando? Porque... Ela inspirou profundamente. Porque você não é um monstro. Você é apenas um homem que teve medo. Do que você está falando? Núria olhou nos olhos dele,
aqueles olhos escuros que sua filha havia herdado, e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Porque a mulher do seu sonho sou eu, e a criança é nossa filha. O mundo parou. Joaquim a encarou por longos segundos, processando as palavras. Então, lentamente, sua mão caiu do rosto dela. Nossa, filha, Isabel. Ela tem 18 meses. Nasceu 9 meses depois daquela noite no evento beneficente, quando você disse que eu era especial e que não queria que fosse apenas uma noite. Joaquim cambaleou para trás, apoiando-se na cama. Não, isso não pode ser verdade. É verdade, Núria disse, as lágrimas fluindo livremente agora. Tentei te contar na época, mas você disse que era um problema para ser resolvido, que uma garçonete que mal conhecia poderia estar mentindo. Eu disse isso? A cor havia sumido completamente do rosto dele. Disse, e depois nunca mais quis falar comigo. Joaquim se sentou pesadamente na cama, as mãos tremendo. Eu tenho uma filha, Isabel. E você? Você esteve cuidando de mim sabendo de tudo isso? Era meu trabalho. Era mais que isso. Ele se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Você me odeia, não é? Por isso está cuidando de mim, para me torturar lentamente. Não, Núria exclamou. Eu não te odeio, Joaquim. Eu queria odiar, mas não consigo. Ele parou de andar e a encarou. Por que não? Porque apesar de tudo, apesar da dor que causou, eu ainda... Ainda o quê? Núria baixou a cabeça. Ainda amo o homem que conheci naquela primeira noite. O homem gentil e vulnerável que você se tornou desde o acidente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Finalmente, Joaquim se aproximou dela novamente. Mostre-me, ele disse suavemente. O quê? Mostre-me nossa filha. Mostre-me a Isabel. Núria hesitou, então pegou o telefone e mostrou uma foto da menina. Joaquim olhou para a tela e suas pernas quase falharam. Meu Deus, ele sussurrou. Ela tem meus olhos. E seu sorriso, e sua teimosia, Núria disse com um sorriso triste. Joaquim tocou a tela delicadamente, como se pudesse tocar a filha através da foto. Ela é linda, perfeita. Ela sonha com você, Núria admitiu. Mesmo sem te conhecer, ela sonha com um homem de olhos escuros que está triste e sozinho, como se uma parte dela soubesse. Sim, Joaquim devolveu o telefone e segurou as mãos de Núria. Núria, eu não me lembro conscientemente do que fiz com você, mas meu coração lembra da dor. E se causei essa dor, se abandonei você e nossa filha, então passarei o resto da minha vida tentando me redimir. Joaquim, não, ele a interrompeu. Deixe-me falar. Essas semanas com você me mostraram o homem que posso ser, o homem que quero ser. E se você me der uma chance, se me permitir conhecer nossa filha, juro que nunca mais as abandonarei. Núria olhou nos olhos dele e viu sinceridade, arrependimento e algo mais. Amor. O mesmo amor que havia visto naquela primeira noite, mas mais maduro agora, temperado pela dor e pela compreensão. É uma decisão grande, ela disse lentamente. Isabel não te conhece, e eu não sei se posso confiar novamente. Eu entendo, Joaquim disse, beijando suas mãos suavemente. Mas me dê uma chance de provar que mudei, que o homem que você está vendo agora é quem eu realmente sou por baixo de toda aquela arrogância e medo. Núria fechou os olhos, sentindo o coração batendo descompassado. Era uma aposta perigosa, mas olhando para ele, vendo a sinceridade em seus olhos, ela percebeu que já havia tomado a decisão. Uma chance. Ela sussurrou. Apenas uma chance. O sorriso que iluminou o rosto de Joaquim foi como o sol nascendo após uma longa noite. Ele a puxou para um abraço gentil e, pela primeira vez em 2 anos, Núria se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem ter o final feliz que sempre sonhara. Mas ambos sabiam que o caminho pela frente seria difícil. Havia muito dano para reparar, muita confiança para reconstruir. E Isabel, sua preciosa Isabel, mereceria nada menos que um pai que a amasse incondicionalmente. Seria Joaquim capaz de ser esse homem? Apenas o tempo diria. Uma semana havia se passado desde a revelação. Joaquim recebeu alta médica, mas insistiu em continuar com as sessões de fisioterapia no hospital apenas para poder ver Núria todos os dias. Eles conversavam sobre Isabel, sobre o futuro, sobre a possibilidade de ele conhecer a filha, mas o mundo real estava prestes a invadir sua bolha de esperança. Núria estava organizando os medicamentos na sala de suprimentos
quando ouviu vozes altas vindas do corredor. Uma delas era familiar, a voz de Joaquim, mas carregada de uma tensão que ela não ouvia desde antes do acidente. Joaquim, você precisa ser racional sobre isso, dizia uma voz feminina fria e autoritária. Essa mulher claramente se aproveitou da sua vulnerabilidade pós-acidente. Núria se aproximou da porta entreaberta e reconheceu Sofia Robles, a irmã mais velha de Joaquim. Ela havia chegado de Paris naquela manhã, elegante e imponente em seu terno Chanel, com o cabelo loiro platinado puxado em um coque perfeito. Ela não se aproveitou de nada, Sofia. Joaquim respondeu, claramente irritado. Ela cuidou de mim, e Isabel é minha filha. Filha? Sofia riu com desprezo. Uma criança que convenientemente aparece depois que você sofre um acidente que pode afetar sua capacidade de julgamento? Por favor, Joaquim. Você sempre foi inteligente demais para cair em golpes tão óbvios. Não é um golpe. A voz de Joaquim subiu de tom. Eu me lembro dela, Sofia. Pedaços da memória estão voltando, e eu me lembro daquela noite. Memórias que podem estar sendo plantadas por essa enfermeira. Você não percebe? Ela teve acesso total a você por semanas. Poderia ter pesquisado sua vida, descoberto sobre eventos que você frequentou. Chega! Joaquim explodiu. Isabel tem meus olhos, meu sorriso. É minha filha, e eu não vou abandoná-la novamente. Novamente? Sofia riu amargamente. Então você admite que já a abandonou antes? Talvez tenha feito isso por uma boa razão. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Núria segurou a respiração. Talvez, Joaquim disse lentamente, eu tenha sido um covarde. Talvez tenha tido medo de me comprometer, de correr riscos, mas não vou repetir esse erro. Está bem. Sofia suspirou dramaticamente. Se você insiste nessa loucura, pelo menos faça um teste de DNA. Prove que a criança é sua antes de começar a distribuir nossa herança familiar. Nossa herança? Joaquim riu sem humor. De quando você se preocupa com a empresa? Você não pisa aqui há 3 anos. Me preocupo quando você está tomando decisões irracionais que podem afetar o patrimônio da família. Essa mulher pode estar atrás do seu dinheiro, Joaquim. E se ela conseguiu te manipular uma vez, ela não me manipulou. A voz dele estava perigosamente baixa agora. E eu vou fazer o teste de DNA, não para provar nada para você, mas para ter certeza absoluta. Depois disso, quero que você saia da minha vida e deixe minha família em paz. Sua família? Sofia gargalhou. Uma enfermeira e uma criança bastarda? Nossos pais se revolveriam nos túmulos. O som de algo batendo forte contra a parede fez Núria se sobressaltar. Joaquim havia socado a parede. Saia, ele disse com uma voz gelada. Saia agora antes que eu diga algo que não posso voltar atrás. Muito bem, Sofia disse com voz altiva. Mas quando essa farsa desmoronar, não venha correndo atrás de mim. Núria ouviu o som dos saltos altos de Sofia se afastando pelo corredor. Esperou alguns minutos antes de sair da sala de suprimentos, fingindo que não havia escutado nada. Encontrou Joaquim na sala de fisioterapia, sentado em uma das cadeiras, com a cabeça entre as mãos. Quando ele a viu, tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a tempestade em seus olhos. Tudo bem? Ela perguntou, aproximando-se cautelosamente. Minha irmã veio me visitar. Ele disse amargamente. Ela tem opiniões sobre nossa situação. Ouvi algumas coisas, Núria admitiu. As paredes são finas aqui. Joaquim levantou a cabeça, seus olhos encontrando os dela. Ela acha que você está me manipulando, que Isabel pode não ser minha filha. Núria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você, o que pensa? Eu penso. Ele se levantou e se aproximou dela. Que minha irmã é uma mulher amarga que nunca soube o que é amar alguém mais que dinheiro e status. Mas ela plantou uma semente de dúvida, não foi? Núria podia ver nos olhos dele. Joaquim hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para confirmar os piores medos de Núria. Eu confio em você, ele disse finalmente. Mas talvez seja melhor fazermos o teste de DNA. Não por dúvida, mas para termos certeza absoluta, para que ninguém possa questionar. Núria assentiu lentamente, mas algo havia mudado entre eles. A semente da desconfiança havia sido plantada, e eles poderiam sentir sua presença venenosa crescendo. Naquela noite, Núria estava dando banho em Isabel quando seu celular tocou. Era Joaquim. Posso ir até sua casa? Ele perguntou sem preâmbulos. Quero conhecer Isabel pessoalmente, se você permitir.
Núria hesitou. Depois da conversa com Sofia, algo havia mudado na dinâmica entre eles. Joaquim, talvez seja melhor esperarmos o resultado do teste. Por favor, ele a interrompeu. Não deixe que as palavras venenosas da minha irmã destruam o que estamos construindo. Eu quero conhecer minha filha. Quero ver se ela realmente sonha comigo. Após uma longa pausa, Núria cedeu. Está bem, mas apenas por 1 hora. E se Isabel ficar desconfortável? Eu vou embora imediatamente. Obrigado, Núria. 40 minutos depois, Joaquim estava na porta do apartamento de Núria. Ele havia trazido um ursinho de pelúcia gigante e parecia mais nervoso do que ela já o havia visto. Ela está acordada? Ele perguntou em voz baixa. Sim, mas pode estar tímida no início. Ela não está acostumada com estranhos. Quando entraram na sala, Isabel estava brincando no tapete com seus blocos coloridos. Ela olhou para cima quando ouviu vozes, e seus olhos se fixaram em Joaquim. Por um momento, ambos se estudaram em silêncio. Então, para a surpresa de todos, Isabel sorriu, aquele sorriso radiante que havia herdado do pai, e estendeu os bracinhos em direção a ele. Papai! Ela exclamou, uma palavra que nunca havia dito antes. Núria ficou em choque. Joaquim caiu de joelhos no chão, lágrimas correndo pelo seu rosto. Ela me conhece? Ele sussurrou. Como ela pode me conhecer? Isabel engatinhou até ele e tocou sua face com suas pequenas mãos. Papai triste no sonho. Não mais triste. Joaquim olhou para Núria com uma expressão de pura emoção. Ela é minha filha. Eu posso sentir. É como se uma parte de mim que estava perdida tivesse voltado para casa. Eles passaram a próxima hora brincando. Isabel se adaptou a Joaquim como se o conhecesse a vida toda, rindo quando ele fazia caretas, aplaudindo quando ele empilhava blocos. Era como se o vínculo entre pai e filha tivesse sido apenas adormecido, não quebrado. Quando chegou a hora de Joaquim ir embora, Isabel começou a chorar. Papai fica? Ela perguntou, agarrando-se à camisa dele. Papai vai voltar amanhã. Joaquim prometeu, beijando sua testa. Sempre vou voltar para você, princesa. Depois que Isabel dormiu, Núria e Joaquim ficaram na sala, o silêncio pesado entre eles. Ela é perfeita, ele disse finalmente. Inteligente, carinhosa, linda. Você fez um trabalho incrível criando-a sozinha. Obrigada, Núria sussurrou. Núria, ele se virou para ela, sobre o que Sofia disse hoje. Você não precisa explicar. Entendo suas dúvidas. Não, ele exclamou. Não tenho dúvidas. Não depois de hoje. Isabel é minha filha, posso sentir em cada fibra do meu ser. O teste de DNA é apenas uma formalidade. Então por que parece que algo mudou entre nós? Joaquim suspirou. Porque Sofia me lembrou de algo que tentei esquecer. De que tipo de homem eu era antes do acidente. Ela me fez questionar se mereço vocês duas. E qual é sua conclusão? Que talvez não mereça. Que talvez eu seja o mesmo homem arrogante e covarde que a abandonou grávida. E isso me aterroriza. Núria se aproximou dele. Joaquim, todos nós temos versões piores de nós mesmos. O importante é escolher quem queremos ser a partir de agora. E se eu magoar vocês novamente? E se não magoar? Ela rebateu. Se for o pai que Isabel merece e o homem que eu e que nós duas precisamos. Joaquim a puxou para seus braços. Eu quero ser esse homem. Mais que tudo. Eles se beijaram suavemente, um beijo cheio de promessas e medos, de amor e incerteza. Quando se separaram, Núria apoiou a testa na dele. Então seja, ela sussurrou. Mas enquanto Joaquim ia embora naquela noite, nenhum dos dois sabia que Sofia Robles não havia desistido. Na verdade, ela estava apenas começando sua campanha para separar a família que estava se formando. E as armas que ela usaria seriam mais cruéis do que qualquer um deles poderia imaginar. O resultado do teste de DNA chegou em uma manhã ensolarada de terça-feira, confirmando o que todos já sabiam no coração. Isabel era filha de Joaquim com 99,9% de certeza. Núria estava no hospital quando ele ligou com a notícia, sua voz transbordando de alegria e alívio. É oficial, ele disse. Isabel é minha filha, nossa filha. Eu sabia. Núria sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Isabel sempre soube também. Núria, preciso falar com você sobre algo importante. Pode nos encontrar no escritório da empresa hoje às 5? Há algo que quero mostrar para você. Havia uma solenidade em sua voz que a intrigou. Está tudo bem?
Está perfeito. Apenas confie em mim. Está bem? Às 5 em ponto, Núria estava no impressionante edifício da Robles Industries. Nos últimos 2 meses, ela havia evitado conscientemente pesquisar sobre a empresa de Joaquim, preferindo conhecê-lo como homem, não como empresário. Mas agora, observando o lobby luxuoso e os funcionários bem vestidos, ela foi atingida pela realidade da diferença entre seus mundos. Joaquim a esperava na recepção, vestindo um terno escuro que realçava sua recuperação completa. Ele estava diferente, mais confiante, mais no controle. Por um momento, Núria teve um vislumbre do homem poderoso que ele era antes do acidente. Você veio? Ele sorriu, beijando sua bochecha. Como está Isabel? Bem, perguntou pelo papai esta manhã. O rosto de Joaquim se iluminou. Nas 2 semanas desde que a conheceu pessoalmente, ele havia se tornado um pai dedicado, visitando-as todos os dias, aprendendo as pequenas manias e preferências da filha. Vamos subir, ele disse, guiando-a até o elevador privativo. Há algumas pessoas que quero que você conheça. Quando chegaram ao último andar, Núria foi recebida por uma sala de reuniões cheia de homens e mulheres de terno, todos com expressões solenes. Joaquim a guiou até uma cadeira na cabeceira da mesa. Senhores, Joaquim disse ficando de pé, gostaria de apresentar Núria Serrano, a mãe da minha filha Isabel. Um murmúrio percorreu a sala. Núria se sentiu desconfortável sob todos aqueles olhares avaliadores. E agora, Joaquim continuou, gostaria de fazer um anúncio importante. Ele se virou para Núria, seu olhar intenso. Núria, estes são os diretores da Robles Industries, e eles estão aqui como testemunhas do que estou prestes a fazer. Joaquim se ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Os murmúrios na sala se intensificaram. Núria Serrano, ele disse em voz alta e clara, você salvou minha vida em mais maneiras do que posso contar. Você me deu a dádiva da nossa filha e me mostrou o homem que posso ser. Quer se casar comigo? Núria ficou em choque total. A caixa se abriu, revelando um anel de diamante deslumbrante. Todas as pessoas na sala estavam olhando, esperando sua resposta. Joaquim, ela sussurrou, você tem certeza? É muito rápido. Tenho certeza absoluta. Ele disse firmemente. Quero que Isabel tenha meu nome legalmente. Quero que vocês duas tenham todos os direitos e proteções que nossa família pode oferecer. E mais importante, sua voz ficou mais suave. Eu te amo, Núria. Amo você e nossa filha mais que minha própria vida. Lágrimas correram pelo rosto de Núria. Apesar de todas as suas reservas, apesar dos medos, ela sabia que o amava também. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. A sala explodiu em aplausos, enquanto Joaquim colocava o anel em seu dedo. Ele a beijou suavemente, e por um momento, Núria se sentiu como se estivesse vivendo um conto de fadas. Mas contos de fadas raramente incluem o que aconteceu em seguida. As portas da sala de reuniões se abriram com força, e Sofia Robles entrou como uma tempestade, seguida por 2 homens de terno. Como ousa fazer isso sem me consultar? Ela gritou para Joaquim. Você perdeu completamente a razão. Sofia, Joaquim se levantou claramente irritado. Você não foi convidada para esta reunião. Não fui convidada? Ela riu histericamente. Sou acionista majoritária desta empresa desde que você foi declarado temporariamente incapacitado devido ao acidente. Tenho todo o direito de estar aqui. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Núria olhou confusa de Sofia para Joaquim. O que ela quer dizer com acionista majoritária? Núria perguntou. Sofia sorriu cruelmente. Ele não contou? Como interessante. Talvez devesse explicar também como ele perdeu a memória seletivamente. Sofia, pare, Joaquim disse perigosamente. Não vou parar. Sofia se virou para Núria. Querida, deixe-me esclarecer algumas coisas sobre seu príncipe encantado. Primeiro, ele não perdeu a memória do acidente. Segundo, ele se lembrou de você muito antes de te contar. E terceiro, ela fez uma pausa dramática. Ele estava noivo quando vocês se encontraram naquele evento há 2 anos. O mundo de Núria desmoronou. O quê? Minha querida cunhada, Sofia continuou com veneno. Meu irmão estava comprometido com Valentina Castilho, filha de uma das famílias mais ricas do país. O casamento estava marcado para 6 meses depois do evento onde vocês se conheceram.
Núria olhou para Joaquim, que estava pálido como um fantasma. Isso é verdade? Núria, eu posso explicar. É verdade? Ela repetiu, sua voz subindo de tom. Joaquim fechou os olhos. Sim, era verdade na época. E você se lembrava disso quando me pediu em casamento agora? Sim, ele sussurrou. O anel no dedo de Núria de repente pareceu pesar 1 tonelada. Você estava noivo. Quando dormiu comigo, quando me disse que eu era especial, você estava comprometido com outra mulher. Era um casamento arranjado, Joaquim exclamou desesperadamente. Não havia amor envolvido. Mas havia compromisso, Núria gritou, ficando de pé. Havia uma mulher que confiava em você. Eu terminei com ela depois daquela noite com você. Ele tentou se explicar. Percebi que não podia me casar com alguém que não amava depois de estar com você. Mentira! Sofia interveio. Você terminou com Valentina apenas 3 semanas depois, quando esta, ela apontou para Núria, começou a ligar atrás de você. E sabe por que terminou? Porque Valentina descobriu sobre sua aventura. Núria sentiu náusea. Ela descobriu. A própria Valentina me contou. Sofia continuou impiedosamente. Ela havia contratado um detetive porque suspeitava que você estava tendo um caso. Quando descobriu sobre a enfermeirinha grávida, deu um ultimato. Ou você se livrava do problema, ou ela tornaria o escândalo público. Chega, Joaquim rugiu. Chega, Sofia. Mas era tarde demais. Núria entendeu tudo agora. Foi por isso que você foi tão cruel comigo no telefone. Não era apenas medo de compromisso. Você estava protegendo sua noiva e sua reputação. Núria, por favor. E agora? Ela tirou o anel do dedo com mãos trêmulas. Você quer se casar comigo porque é conveniente, porque pode legitimar Isabel e se sentir menos culpado. Não, eu te amo. Você não sabe o que é amor. Núria colocou o anel na mesa. Amor é honestidade. Amor é lealdade. Você não tem nenhum dos dois. Se você me deixar explicar... Explicar o quê? Lágrimas de raiva corriam pelo rosto dela. Que você arruinou a vida de 2 mulheres porque não consegue ser honesto. Que me transformou na outra mulher sem que eu soubesse. Sofia estava claramente se divertindo com o drama. Ah, mas a história fica melhor. Quer saber o que aconteceu com Valentina depois que Joaquim a abandonou? Sofia, não, Joaquim implorou. Ela tentou suicídio, Sofia disse friamente. Tomou uma overdose de comprimidos. Felizmente sobreviveu, mas teve que ser internada em uma clínica psiquiátrica por 6 meses. Núria levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! Isso mesmo, Sofia assentiu. Meu irmão não apenas arruinou sua vida, querida. Ele quase matou uma mulher inocente no processo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os diretores estavam claramente desconfortáveis, mas não ousavam sair. Núria, Joaquim tentou se aproximar dela, mas ela recuou. Não chegue perto de mim, ela sussurrou. Preciso ir para casa. Preciso pensar. Núria, por favor, não vá assim, Joaquim implorou, seguindo-a até a porta. Não, ela se virou, os olhos inflamados de dor e raiva. Você teve meses para me contar a verdade, meses para ser honesto. Em vez disso, escolheu me fazer de idiota novamente. Eu ia contar... Quando? Ela gritou. Depois do casamento? Depois que eu tivesse mudado meu nome e o da Isabel? Quando seria conveniente para você? Sofia deu um sorriso satisfeito. Querida, você ainda não ouviu a melhor parte. Quer saber por que ele realmente quer se casar com você agora? Sofia, cala a boca, Joaquim rosnou. É porque Valentina voltou, Sofia anunciou triunfalmente. Ela está de volta ao país e quer reatar com ele. E nosso querido Joaquim aqui está desesperado para provar que mudou, que agora é um homem de família. Núria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela voltou? Chegou semana passada, Sofia confirmou. Muito mais bonita, muito mais madura. E ainda muito apaixonada pelo meu irmão. Não é interessante como ele de repente se tornou tão ansioso para casar com você? Isso não é verdade. Joaquim se desesperou. Valentina não significa nada para mim. Então por que não me contou que ela havia voltado? Núria perguntou, sua voz perigosamente baixa. O silêncio de Joaquim foi resposta suficiente. Pensei que sim. Núria sussurrou. Você é exatamente o mesmo homem covarde de 2 anos atrás. A única diferença é que agora tem uma filha para legitimar sua imagem. Ela se dirigiu à porta, mas parou e se virou para enfrentar toda a sala. Podem todos ouvir bem. Ela disse com uma voz que cortava como gelo. Joaquim Robles,
pode ser o pai biológico da Isabel, mas ele nunca será o pai que ela merece. E quanto a mim, ela olhou diretamente para ele, prefiro criar minha filha sozinha do que expô-la a um homem que coleciona mulheres como troféus. Núria, não faça isso. Joaquim tentou segui-la, mas ela já estava saindo. Não me procure, ela disse sem se virar. Não procure minha filha. Nós duas estamos muito melhor sem você. Núria correu pelos corredores do prédio, lágrimas obscurecendo sua visão. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que Joaquim realmente mudara? Quando chegou ao lobby, se deparou com uma mulher elegante de cabelos loiros, aguardando próximo aos elevadores. A mulher era deslumbrantemente bonita, com o tipo de elegância natural que vem de gerações de riqueza e educação refinada. Seus olhos se encontraram, e a mulher sorriu hesitantemente. Desculpe, ela disse com uma voz suave. Você não seria Núria Serrano? Núria congelou. Quem quer saber? Sou Valentina Castilho. A mulher estendeu a mão. Acho que precisamos conversar. Elas se sentaram em um café silencioso a alguns quarteirões do prédio da Robles Industries. Valentina parecia nervosa, mexendo com sua xícara de chá sem beber. Sei quem você é, Valentina começou suavemente. E sei sobre Isabel. Como? Sofia me contou. Ela achou que eu deveria saber. Valentina fez uma pausa. Também sei que Joaquim acabou de pedir você em casamento. Núria sentiu as lágrimas ameaçarem voltar. Mas eu recusei. Por causa de mim? Não, Núria suspirou. Por causa dele. Por causa das mentiras, da covardia, da total falta de honestidade. Valentina assentiu lentamente. Posso entender. Joaquim sempre teve problemas com a verdade quando ela é inconveniente. Você ainda o ama? Núria perguntou diretamente. Valentina riu tristemente. Amava. Por muitos anos amava desesperadamente. Mas amor não é suficiente quando a pessoa que você ama é capaz de destruir você sem hesitar. Sofia disse que você... que tentou me matar. Valentina terminou. Sim, tentei. Quando descobri sobre me matar, Valentina terminou. Sim, tentei. Quando descobri sobre vocês duas, quando Joaquim me disse que não podia me amar porque havia encontrado algo real, eu me senti como se minha vida inteira fosse uma mentira. Núria a observou com compaixão. Sinto muito. Eu não sabia que ele estava comprometido. Eu sei. Valentina sorriu tristemente. Sofia me mostrou fotos suas daquela noite. Você estava radiante, apaixonada. Joaquim também. Nunca o vi olhar para alguém daquele jeito. Mas então por que ele foi tão cruel comigo depois? Valentina suspirou profundamente. Porque ele ficou com medo. Medo do que sentia por você, medo de desapontar nossas famílias, medo de admitir que havia quebrado sua promessa para comigo. Ela bebeu um gole do chá antes de continuar. Joaquim sempre foi um covarde emocional, Núria. Quando as coisas ficam difíceis, ele recua para sua zona de conforto. Negócios, dinheiro, poder. É mais fácil que enfrentar sentimentos reais. E agora? Núria perguntou. Sofia disse que você voltou para reatar com ele. Valentina riu amargamente. Sofia disse muitas coisas hoje, imagino. Não, Núria. Voltei ao país por trabalho. Consegui uma posição no Ministério das Relações Exteriores. Quanto a Joaquim, ela fez uma pausa. Vim aqui hoje para dizer a ele que o perdoo, que finalmente consegui seguir em frente. Você o perdoa? Perdoo. Valentina assentiu. O ódio estava me consumindo. Passei 2 anos em terapia na Suíça. Não apenas me recuperando da tentativa de suicídio, mas aprendendo a me amar novamente. E parte desse processo foi perceber que Joaquim não me devia amor só porque nossas famílias haviam arranjado nosso casamento. Núria ficou surpresa com a maturidade da mulher à sua frente. Você é muito forte. Não sempre, Valentina admitiu. Mas aprendi que força vem de enfrentar a verdade, não de fugir dela. E a verdade é que Joaquim nunca me amou. Não realmente. E eu merecia mais que isso. Elas ficaram em silêncio por alguns momentos. Posso te contar algo? Valentina finalmente disse. Algo que talvez Sofia não tenha mencionado. O quê? Joaquim realmente perdeu parte da memória no acidente. Não tudo, como ele alegou, mas pedaços importantes. E o primeiro nome que ele gritou quando acordou do coma foi o seu. Núria sentiu o coração acelerar. Como você sabe disso? Porque estava lá, Valentina disse simplesmente. Quando soube do acidente, corri para o hospital. Ainda o amava na época, mesmo depois de tudo.
e o ouvi chamar por você repetidamente, mesmo inconsciente. Mas então, por que ele não me contou sobre você? Por que mentiu? Provavelmente porque tinha medo de que você não acreditasse que ele havia mudado, que pensasse que ainda estava escolhendo entre vocês duas. Valentina se inclinou para a frente. Nuria, posso dar uma opinião? Claro, Joaquim é covarde sim. Ele comete erros terríveis quando está com medo, mas o que senti no hospital, o desespero na voz dele quando gritava seu nome, isso era amor real, diferente de qualquer coisa que ele sentiu por mim. Nuria balançou a cabeça. Mas como posso confiar nele novamente? Como posso ter certeza de que não me machucará outra vez? Não pode, Valentina disse honestamente. Amor sempre envolve risco. Mas posso te dizer que, nos 2 anos que passaram, nenhuma mulher conseguiu despertar nele nem uma fração do que você despertou. Como sabe? Valentina sorriu. Porque Sofia me mantinha informada, esperando que eu voltasse para reconquistá-lo. Segundo ela, ele rejeitou todas as mulheres que tentaram se aproximar. Trabalhava obsessivamente, como se estivesse tentando se punir por algo. Naquela noite, Nuria chegou em casa emocionalmente exausta. Isabel correu para seus braços assim que ela entrou. Mamãe, cadê papai? Ele não veio hoje. O coração de Nuria se partiu. Como explicaria para uma criança de 18 meses que o pai havia desaparecido novamente de suas vidas? Papai está ocupado hoje, amor. Ele volta amanhã? Isabel perguntou com aqueles olhos escuros e esperançosos. Não sei, princesa. Talvez não. Isabel começou a chorar. Quero papai. Ele prometeu que sempre voltaria. Nuria abraçou a filha, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Ela havia protegido Isabel da rejeição de Joaquim por 18 meses, apenas para vê-la se apaixonar pelo pai em 2 semanas. E agora teria que explicar outro abandono. Seu telefone tocou insistentemente. Era Joaquim. Ela rejeitou a ligação, mas ele continuou tentando. Finalmente, desligou o aparelho. 2 horas depois, quando finalmente conseguiu fazer Isabel dormir, Nuria ligou o telefone novamente. Havia 17 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens de Joaquim. Nuria, por favor, me deixe explicar. Sei que estou sendo covarde não contando sobre Valentina, mas ela não significa nada para mim. Nossa filha deve estar se perguntando onde estou. Por favor, não a puna pelos meus erros. Te amo. Amo vocês duas mais que minha própria vida. Por favor, apenas me dê uma chance de explicar. A última mensagem havia chegado poucos minutos antes. Vou ficar na frente do seu prédio a noite toda se necessário. Preciso falar com você. Nuria olhou pela janela e realmente viu o carro luxuoso de Joaquim estacionado na rua. Mesmo de longe, podia ver sua silhueta no banco do motorista. Ela observou por alguns minutos, dividida entre raiva e algo mais complicado. Finalmente, pegou o telefone e ligou para ele. Nuria, ele atendeu no primeiro toque. Vá para casa, Joaquim, não vou falar com você hoje. Por favor, apenas 5 minutos. 5 minutos para explicar. Você teve meses para explicar. Escolheu não fazê-lo. Eu sei, e foi um erro terrível. Mas, não há mais, ela o interrompeu. Você provou que não mudou. Ainda é o mesmo homem que me rejeitou 2 anos atrás. Isso não é verdade. Não é? Nuria sentiu a raiva voltando. Você mentiu sobre sua memória. Mentiu sobre Valentina. Mentiu sobre suas intenções. Em que aspecto você mudou? Silêncio do outro lado. É isso que pensei. Ela continuou. Vá para casa, Joaquim. E não volte. Isabel e eu ficamos bem sem você antes. Ficaremos bem novamente. Nuria, espere. Ela desligou o telefone e se afastou da janela. Mas mesmo assim, o carro permaneceu lá a noite toda. Na manhã seguinte, quando Nuria saiu para levar Isabel à creche, encontrou Joaquim dormindo no carro. Ele acordou quando ouviu a porta do prédio se fechando e saiu imediatamente do veículo. Nuria, por favor. Papai! Isabel gritou do carrinho estendendo os braços. Joaquim pareceu quebrar por dentro ao ver a filha. Ele se aproximou do carrinho, ajoelhando-se para ficar na altura de Isabel. Oi, princesa, ele disse suavemente, sua voz rouca de cansaço e emoção. Papai sumiu. Isabel ficou triste. Desculpe, amor. Papai fez uma coisa muito ruim e mamãe ficou brava. Isabel olhou confusa entre os 2 pais. Papai fala desculpa para mamãe? Joaquim olhou para Nuria. Papai quer muito pedir desculpas para mamãe,
Mas ela não quer ouvir. Mamãe, Isabel se virou para Núria com aquela lógica infantil implacável. Papai disse desculpa. Você perdoa. Núria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não é tão simples assim, amor. Mas você me ensinou. Isabel insistiu. Quando Isabel faz coisa ruim, fala, desculpa, e mamãe perdoa. A inocência da filha estava partindo o coração de Núria. Ela olhou para Joaquim, que também estava lutando contra as lágrimas. Isabel, Núria disse gentilmente, às vezes os adultos fazem coisas que são muito difíceis de perdoar. Mas você ama papai, Isabel disse com a certeza absoluta das crianças. Eu vejo no seu olho, mesmo quando está brava. O comentário atingiu Núria como um raio. Ela realmente ainda o amava? Apesar de tudo? Núria, Joaquim disse suavemente, posso pelo menos explicar? Não por mim, mas por ela. Isabel merece entender por que o papai pode ter que ir embora. Núria olhou para a filha, que observava os dois com aqueles olhos escuros inteligentes, tentando entender o drama adulto que a cercava. 5 minutos, ela disse finalmente. Depois que eu deixar Isabel na creche, apenas 5 minutos. O alívio no rosto de Joaquim foi palpável. Obrigado. Obrigado, Núria. Mas enquanto eles caminhavam em direção à creche, nenhum dos dois percebeu o carro escuro que os seguia à distância. Sofia Robles havia decidido que era hora de tomar medidas mais drásticas para separar a família que considerava uma ameaça ao Império Robles. E os próximos 5 minutos mudariam tudo para sempre. Depois de deixar Isabel na creche, Núria e Joaquim se sentaram em um banco na pequena praça próxima. O silêncio entre eles era carregado de tensão e dor não resolvida. 5 minutos, Núria disse olhando para o relógio. Joaquim respirou fundo. Primeiro sobre minha memória. É verdade que eu menti, mas não completamente. Perdi fragmentos importantes, especialmente sobre emoções e contextos. Lembrava dos fatos, mas não dos sentimentos. Isso não desculpa. Deixe-me terminar, por favor, ele implorou. Quando vi você no hospital, reconheci seu rosto, mas não conseguia lembrar por que doía tanto olhar para você. Levou semanas para as emoções voltarem junto com as memórias. Núria permaneceu em silêncio, mas acenou para que continuasse. Sobre Valentina, ele continuou. Não contei porque sabia que seria exatamente assim. Sabia que você pensaria o pior de mim. Mas a verdade é que terminei com ela antes mesmo de saber que você estava grávida. Sofia disse que foi só depois que ela descobriu sobre nós. Sofia mentiu, Joaquim disse firmemente. Terminei no dia seguinte àquela noite que passamos juntos. Porque pela primeira vez na vida, entendi o que era amor real. Não podia mais fingir com Valentina. Núria o estudou, procurando sinais de desonestidade. Então, por que foi tão cruel comigo no telefone? Porque sou um covarde. Ele admitiu, baixando a cabeça. Quando você ligou dizendo que estava grávida, entrei em pânico. Não por não querer você ou o bebê, mas porque sabia que não merecia vocês. Sabia que estragaria tudo, como sempre faço quando algo realmente importa. Então decidiu nos rejeitar antes que pudéssemos rejeitá-lo? Exatamente, ele sussurrou. Foi a coisa mais estúpida e cruel que já fiz, e me arrependi todos os dias desde então. Joaquim se virou para encará-la completamente. Núria, estes 2 anos sem você foram um inferno. Trabalhava obsessivamente para não pensar. Rejeitei todas as mulheres que se aproximaram, porque nenhuma era você. Quando acordei do acidente e vi seu rosto, mesmo sem lembrar completamente, meu coração sabia que você era a pessoa que eu mais havia magoado e mais amava. E sobre me pedir em casamento ontem, com toda aquela encenação, foi real, ele disse desesperadamente. Cada palavra foi real. Queria que fosse público, oficial, para que você soubesse que não estava escondendo você ou Isabel. Queria que o mundo inteiro soubesse que vocês são minha família. Núria sentiu suas defesas começarem a se enfraquecer, mas lutou para mantê-las. Como posso confiar em você novamente? Como sei que não fugirá na primeira dificuldade? Por que? Joaquim se ajoelhou na frente dela no banco. Esta conversa é prova de que mudei. O Joaquim de 2 anos atrás teria fugido quando você o rejeitou ontem. Estaria em outro país hoje, fingindo que vocês não existem. Mas estou aqui, implorando por uma chance, porque sei que vocês duas são a única coisa que realmente importa na minha vida. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Núria. Joaquim, te amo, ele disse, segurando suas mãos.
Amo como você cuida de Isabel, como é forte e independente. Amo como você me fez querer ser um homem melhor. E amo nossa filha mais que respirar. Por favor, me dê uma chance de provar isso todos os dias. Antes que Nuria pudesse responder, eles ouviram gritos vindos da direção da creche. Ambos se levantaram alarmados e viram uma multidão se formando. Isabel! Nuria gritou, correndo em direção ao tumulto. Quando chegaram, encontraram policiais e uma ambulância na frente da creche. O coração de Nuria parou. O que aconteceu? Joaquim perguntou a um policial. Tentativa de sequestro, o oficial respondeu. Uma mulher tentou levar uma das crianças, mas as professoras intervieram. Que criança? Nuria mal conseguia respirar. Isabel Serrano. O mundo de Nuria desmoronou. Joaquim a segurou quando suas pernas fraquejaram. Onde ela está? Ele perguntou urgentemente. Isabel está bem? A criança está segura, o policial os tranquilizou. Levemente assustada, mas ilesa. A tentativa foi frustrada rapidamente. Quem fez isso? Joaquim perguntou, sua voz perigosamente baixa. Uma mulher loira, bem vestida, ela alegava ser tia da criança. Mas quando as professoras pediram documentação, Sofia, Nuria e Joaquim disseram ao mesmo tempo. Eles correram para dentro da creche, onde encontraram Isabel nos braços de sua professora favorita. A menina estava chorando, mas parou quando viu os pais. Mamãe, papai! Ela chorou estendendo os braços. Nuria a pegou no colo, abraçando-a com força. Meu amor, você está bem? A senhora Má queria me levar. Isabel soluçou. Disse que papai mandou. Joaquim sentiu uma raiva assassina tomar conta dele. Onde está ela agora? Fugiu quando chegaram os policiais, a professora explicou, mas conseguimos a placa do carro. 2 horas depois, Sofia foi presa em casa. Durante o interrogatório, ela confessou que havia tentado proteger a família Robles, removendo a ameaça que Isabel representava. Ela não é uma Robles de verdade, Sofia insistiu para os policiais. É apenas uma bastarda que vai destruir nossa linhagem. Quando Joaquim soube das palavras da irmã, sua decisão final foi tomada. Naquela noite em casa, depois que Isabel finalmente adormeceu, ela havia insistido que tanto a mamãe quanto o papai ficassem com ela. Nuria e Joaquim se sentaram na sala. Vou cortar todos os laços com Sofia, Joaquim disse. Ela vai para a prisão por tentativa de sequestro. E quando sair, não terá mais acesso a nenhum recurso da família. Joaquim, ela é sua irmã. Não, ele disse firmemente. Irmãs não ameaçam sobrinhas inocentes. Isabel e você são minha família agora, não Sofia. Nuria o observou em silêncio. Hoje, ele continuou, quando pensei que poderia ter perdido Isabel, percebi que não posso viver sem vocês duas. Não importa se você me perdoa ou não. Vou passar o resto da minha vida protegendo e cuidando de vocês. Mesmo se eu não quiser se casar com você. Mesmo assim, ele assentiu. Seja como o pai de Isabel. Seja como seu amigo, seja como o homem que as ama à distância. Mas não vou desistir de vocês novamente. Nuria ficou em silêncio por longos minutos. Então, surpreendentemente, ela riu. O que foi? Joaquim perguntou confuso. Nossa filha. Nuria sorriu através das lágrimas. Esta manhã ela disse que me via amando você, mesmo quando estava brava. E ela estava certa? Nuria o encarou. Crianças sempre sabem a verdade, não é? Sim, Joaquim, eu te amo. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar dos erros, eu te amo. Nuria. Mas, ela levantou a mão, se vamos tentar isso novamente tem que ser diferente. Honestidade total, sem segredos, sem mentiras para me proteger. Juro, ele disse imediatamente. Total transparência. E nada de propostas grandiosas em salas cheias de estranhos. Se e quando decidirmos nos casar, será uma decisão que tomaremos juntos, em particular. Concordo completamente. E Isabel vem primeiro, sempre. Qualquer decisão que tome tem que ser pensando no bem-estar dela. Sempre, ele prometeu. Nuria respirou fundo. Então, talvez possamos tentar, devagar, reconstruindo a confiança dia a dia. Joaquim se ajoelhou na frente dela mais uma vez, mas desta vez apenas segurou suas mãos gentilmente. Te amo, Nuria Serrano. Amo nossa filha. E vou passar cada dia do resto da minha vida provando que mereço o amor de vocês. Eu te amo também, ela sussurrou. Apesar de tudo, eles se beijaram suavemente, um beijo cheio de promessas, perdão e esperança renovada.
Unestimorassimos 6 meses depois, em uma pequena cerimônia na mesma praça, onde se reconciliaram, Núria e Joaquim se casaram. Isabel, agora com 2 anos, foi a daminha de honra, carregando as alianças em uma pequena almofada. Valentina estava lá como convidada, feliz em um novo relacionamento com um diplomata francês. Ela havia se tornado uma amiga inesperada, especialmente depois de testemunhar contra Sofia no julgamento. Sofia foi condenada a 2 anos de prisão e perdeu todos os direitos na empresa familiar. Joaquim criou um fundo fiduciário para Isabel, garantindo que ela nunca precisaria depender de ninguém. "Mamãe linda", Isabel disse durante a cerimônia, fazendo toda a pequena congregação rir. "Papai também", Joaquim murmurou, beijando a testa da filha. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Isabel aplaudiu mais alto que qualquer um. "Agora somos família de verdade?", ela perguntou. "Sempre fomos família, princesa", Núria disse, abraçando a filha. "Agora apenas é oficial." Joaquim abraçou suas 2 mulheres, sentindo seu coração transbordar de gratidão. Ele havia quase perdido tudo por orgulho e medo, mas o amor verdadeiro, corajoso e honesto, havia lhe dado uma segunda chance, e desta vez ele não desperdiçaria. Epílogo. 2 anos depois. "Papai, vem brincar", gritou Isabel, agora com 4 anos, correndo pelo jardim da nova casa da família. Joaquim estava no escritório quando ouviu a voz da filha. Imediatamente salvou o trabalho e saiu para encontrá-la. Núria estava grávida de 6 meses do segundo filho, descansando na varanda enquanto observava Isabel brincar. "Como estão minhas meninas?", ele perguntou, beijando a esposa e acariciando sua barriga. "Seu filho está chutando muito hoje", Núria sorriu. "Acho que vai ser jogador de futebol. Ou dançarina como a irmã", Joaquim riu, observando Isabel fazendo piruetas no gramado. Eles haviam descoberto na semana anterior que teriam um menino. Isabel estava extasiada com a ideia de ser irmã mais velha. "Você é feliz?", Núria perguntou, observando o marido brincar com a filha. "Mais feliz do que jamais pensei ser possível", ele respondeu, puxando-a para mais perto. "Você me salvou, Núria. Salvou minha alma." "Nós nos salvamos", ela corrigiu. "O amor fez isso." Enquanto observavam Isabel perseguir borboletas no jardim, Joaquim refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. O acidente, a memória perdida, a revelação sobre a filha, as mentiras, a dor, o perdão, tudo havia sido necessário para que eles chegassem a este momento perfeito. "Papai!", Isabel correu de volta para eles. "Vamos todos dar uma caminhada?" "Mamãe pode?", Joaquim perguntou, ajudando Núria a se levantar. "Claro que posso", ela sorriu. "Esta família faz tudo junta." E assim, de mãos dadas, Joaquim, Núria e Isabel, com o bebê ainda por nascer seguro no ventre da mãe, eles caminharam pelo parque próximo. Uma família construída sobre as ruínas do passado, mas fortalecida pelo amor verdadeiro, honestidade e a coragem de tentar novamente. O sol se punha dourado no horizonte, pintando o céu com cores de esperança. E pela primeira vez em sua vida, Joaquim Robles sabia com certeza absoluta que estava exatamente onde pertencia. Em casa, com sua família, vivendo o maior amor de sua vida. Fim. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas das maiores dores. O amor verdadeiro não é encontrado na perfeição, mas na coragem de recomeçar depois de cada erro, mais forte e mais sábio que antes.